Hoje, em especial, o Senhor plantou algo no meu coração para essa noite, que está no livro de Ageu. Quem está preparado de verdade? Eu estava ali na sala, ouvindo a oração da Paula, a adoração da igreja, a leitura, a oração dos irmãos, a palavra do ofertório, e o Senhor estava ministrando. Eu estava terminando uns apontamentos, e o Senhor ministrando o meu coração em relação a esta palavra. Eu quero falar com você nessa noite sobre a glória de Deus. Quero falar sobre a glória de Deus. Por isso, eu te convido para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Eu vou ler aqui alguns versículos com vocês, para posteriormente a essa leitura nós trazermos um entendimento a vocês desta palavra. Todo mundo achou? Diz amém? Amém. Quem não achou, leia aqui no telão conosco para nós ganharmos tempo, ok? Capítulo 2 do livro do profeta Ageu, a Bíblia diz assim: no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, que disse: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, a farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Aí ele encerra dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Alguém pode dizer amém? Amém. Feche os seus olhos um segundo. Espírito de Deus, em nome de Jesus, eu conclamo, Senhor, pela presença da tua Shekinah neste lugar, que o teu Espírito Santo, o teu poder, a tua presença esteja sobre nós, pairando sobre as nossas vidas, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração. Senhor Deus eterno, Pai de toda bondade, abra os nossos corações nessa noite e prepara-nos para receber a semente, e que essa semente ela possa nos dar fé, ela possa nos dar vitória, ânimo para enfrentarmos, ó Deus, a segunda-feira que está por vir. Que a tua palavra ela nos ponha em posição de batalha, de guerra, para crermos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, eu tenho certeza que o Senhor há de ministrar o coração da igreja, o meu coração, o coração, Senhor, de toda a liderança, em nome de Jesus, e nós sairemos daqui melhores do que chegamos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Muito bem. O capítulo 2 do livro do profeta Ageu, ele nos chama a atenção para algo muito espiritual. A palavra de Deus está dizendo assim: houve um tempo em que esse povo, eles tiveram sobre eles a glória de Deus. Houve um tempo em que esse povo, eles tiveram sobre eles a presença de Deus.
Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho e esse povo se afastou da glória de Deus. Eles se afastaram da presença de Deus. E aí então, o profeta ele faz a seguinte indagação no versículo 3: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Ele está dizendo assim: houve um tempo na sua vida em que a glória, ela vinha de maneira impactante e poderosa, e ela te fazia ser uma pessoa diferente, ela te fazia alcançar lugares significantes, ela te fazia romper com situações cujas quais o homem natural não consegue romper, porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente, as coisas da carne, elas se discernem na carne. E o profeta está dizendo: você se lembra que houve um tempo, quem ficou e viu a primeira glória, sabe que este momento que nós estamos vivendo, esta glória, ela não se compara com aquela. Você está me entendendo? Diga amém. Então o versículo 3 ele diz assim: quem viveu, sabe que essa glória, ela não se compara com aquela. E aqui eu quero fazer você pensar, porque muitas vezes nós vamos nos tornando crentes tão maduros, simbolicamente falando, que nós não percebemos que nós já passamos do período da maturidade, nós já estamos apodrecendo de alguma forma, que aquilo que nós chamamos de maturidade se tornou mesmice e nos afastou de Deus, nos afastou da glória de Deus, nos afastou da santidade de Deus, da fé. E aí nós perdemos a glória e passamos a nos contentar e nos conformarmos com as mesquinhezas do Espírito. E na verdade, não é isso que Deus, Ele quer para nós. Por isso o profeta, ele orienta, ele fala para Zorobabel e para Josué, ele fala assim: se vocês fizerem uma força, se vocês se esforçarem, a glória vai voltar. Se vocês se esforçarem, vocês vão ser cheios de novo. Se vocês buscarem, vocês serão novamente impactados pelo poder de Deus. Agora, o interessante, minha gente, é que a glória de Deus, quando você olha para a história da Bíblia Sagrada, você vai ver que a glória de Deus, ela se manifestou pela primeira vez no templo, quando o templo foi inaugurado, quando fizeram o primeiro templo. A glória de Deus se manifestou, e diz a Bíblia Sagrada que quando os levitas adoravam a Deus, o templo se encheu de fumaça de tal maneira da glória de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo de número 13 e 14, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o lugar de tal maneira que sequer eles conseguiam ministrar ao Senhor, sequer eles conseguiam estar dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque a glória, ela era tão densa, a glória era tão poderosa, que não havia espaço para todos dentro. Eles eram expelidos, porque a glória se manifestava e os pressionava de tal maneira. A palavra hebraica para glória, para a presença de Deus, para o Espírito de Deus, é Shekinah. Diga comigo, Shekinah. 1, 2, 3. O que significa Shekinah, pastor Moisés? Shekinah significa presença de Deus. O que é que significa, gente? Presença de Deus. E durante toda a caminhada do povo de Deus na face da terra, se teve uma coisa que o povo pôde contar, é com a presença de Deus. Se teve uma coisa que fez a diferença na vida do povo, em toda a caminhada do povo na face da terra, foi a presença de Deus. Exemplo: a Bíblia diz lá no Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 21 e 22, que a glória de Deus, a nuvem da glória de Deus, era ela que amparava o povo e guiava o povo pelo deserto. Pense comigo, um deserto escaldante, um sol poderoso durante o dia, um frio terrível durante a noite, um lugar ermo, aonde não existia nada comercial, mas o povo suportou e suportava estar ali. Sabe por que eles suportavam? Sabe por que eles suportavam? Diga comigo assim: por causa da glória de Deus. Sabe por que, igreja? Porque a glória de Deus, quando ela existe na vida do ser humano, ela te dá capacidade para suportar determinadas coisas que o homem natural não suporta.
A glória de Deus na vida do ser humano, ela te dá capacidade para você vencer coisas que o homem natural não vence. É por isso que tem gente que se mata, é por isso que tem gente que dá tiro na cabeça, é por isso que tem gente que quer dar cabo da sua vida. Por quê? Porque é uma pessoa natural. Mas a pessoa que é espiritual, que é cheio da glória de Deus, ela tem a capacidade de atravessar desertos, ela tem a capacidade de suportar lutas e problemas que a pessoa natural não suportaria. E muitas vezes a pessoa quer essa glória para si, mas diga comigo assim: a glória não é minha, a glória é de Deus. E quando você entende que a glória é de Deus, Deus libera esta glória sobre a sua vida, e a sua capacidade de suportar e vencer, ela se torna cada dia mais acentuada para a glória do nome do Senhor. É por isso que você escuta às vezes alguém dizer assim: como é que você suporta isso? Só você para suportar um negócio desse? Ah, se fosse eu já tinha chutado o balde, se fosse eu já tinha mandado embora, se fosse eu já tinha pego pelo cabelo, se fosse eu já tinha cortado na cinta, se fosse eu já tinha xingado palavrão. Por quê? Porque é o ser humano natural, é o homem natural, é a carne natural, ela é tendenciosa realmente a reagir mediante a ação e os frutos da carne. Porém, a glória de Deus não. A glória de Deus, ela te faz atravessar desertos, a glória de Deus, ela te faz mergulhar no vale, a glória de Deus, ela te faz andar chorando e gemendo, mas tudo isso você faz com alegria. Por quê? Porque você sabe que no vale a glória está contigo, e a glória é de Deus. E se a glória está contigo, Deus está com você. Aquele vale, ele tem começo e tem fim, aquele deserto, ele tem começo e tem fim, aquele problema ele começa, mas ele tem que acabar, aquela luta ela vem, mas ela tem que passar. Por quê? Porque você é de Deus, e a glória de Deus está contigo. Então os dias são contados na eternidade. Deus já tem escrito o dia da tua, da minha e da nossa vitória. Se você concorda com isso, dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Houve um tempo, minha gente, em que por causa do pecado, esta Shekinah, esta glória, ela se afastou da vida do povo. Houve um tempo em que, por causa do pecado, a glória de Deus, ela se distanciou da vida do povo. Porque vamos entender e vamos aprender: glória de Deus não combina com pecado, glória de Deus não combina com a carne, glória de Deus não combina com precipitação, glória de Deus não combina com desespero, glória de Deus não combina com atitudes desequilibradas. Glória de Deus não é possível. Ou é a glória de Deus que está sobre a sua vida, ou é o domínio da carne. Porque a glória de Deus, ela não combina com determinadas atitudes que algumas pessoas que dizem ter a glória de Deus têm. Se eu estiver equivocado, por favor, levante a sua mão e diga: pastor, o senhor está exagerando. Se nós dizemos ter a glória de Deus, nós temos que ter cuidado. Cuidado com o nosso comportamento, cuidado com as nossas atitudes, cuidado com as nossas ações, cuidado com aquilo que falamos, cuidado da maneira que agimos, cuidado com as palavras que liberamos, cuidado com a nossa fé, cuidado com a sua fidelidade, cuidado com a sua casa, cuidado com a sua família, cuidado. Porque quando a glória vai, preste atenção nisso, quando a glória vai, deixa-se uma lacuna, deixa-se uma brecha. Diga comigo: brecha. 1, 2, 3. Brecha. E essa brecha, ela vai ser ocupada por alguém. Essa brecha, ela vai ser ocupada por alguém. E a Bíblia diz que quando Israel, eles perdem a glória vai, diz a palavra de Deus que a brecha que foi deixada pelos filisteus, a brecha que foi deixada pelos israelitas, foi ocupada pela presença destrutiva dos filisteus, diz a Bíblia. Os filisteus se levantaram contra Israel. Israel não tinha mais a proteção e a glória de Deus sobre eles, e uma das coisas fundamentais que os filisteus fizeram foi levar de Israel o símbolo máximo da glória de Deus, que era a Arca da Aliança. Diga: Arca da Aliança. Me perdoe se você não gosta de repetir. Se você não gosta, não precisa repetir, tá bom?
Eu peço para repetir porque é didático, é fácil para guardar, e eu quero que você saia daqui com essa palavra no seu coração, na sua vida. Eu não quero que você saia por aquela porta e você não lembre nem que texto eu li, para poder iniciar o sermão para você nessa noite. Porque tem gente que é assim, você termina o culto, a pessoa diz assim: o culto foi uma bênção, meu Deus, teve anjo para todo lado, a glória de Deus, o pastor estava terrível hoje. Aí a pessoa diz assim: é mesmo? Que palavra que foi ministrada? Assim, sabe que eu não sei? Qual foi o texto que foi lido? Sabe que eu não lembro? Então está errado. A gente tem que sair cheio da glória de Deus, mas a gente tem que entender por que essa glória veio. Como é que a glória chegou? Como é que o Senhor me preencheu? Como é que o Espírito Santo começou a trabalhar em mim? Amém ou não, gente? Então, veja bem, Israel pecou. Pecado não combina com a glória. A glória se foi. Diz o texto sagrado lá em 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 21 e 22, que alguém disse assim: Icabó, que significa foi-se a glória de Israel. Icabó quer dizer foi-se a glória. Agora Israel estava sem a glória. Por quê? Porque a brecha deixada por Israel foi ocupada pelos filisteus, e os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, eles levaram a arca da aliança. A arca representava a glória, a presença de Deus. O que eu quero dizer para você é que todas as vezes que você, através de legalidades, você permite que a glória de Deus vá, permite que o pecado chegue, você precisa ser consciente de que um outro espírito, ele vai ocupar o lugar que era de Deus. Amém ou não? Depois que isso aconteceu, minha gente, Israel entrou num processo de degradação terrível. Sabe o que aconteceu com Israel? Diz a Bíblia Sagrada que o povo de Deus, o povo era de Deus, mas eles foram levados, diz a Bíblia, cativos, e por 70 anos eles permaneceram na Babilônia. A Babilônia era a terra de um povo pagão, aonde não se adorava a Deus, aonde não se invocava o nome de Deus. O povo agora estava preso nos costumes e nos rituais babilônicos. E diz ainda a Bíblia Sagrada que o povo da Babilônia, eles começaram a incitar os israelitas. E sabe o que eles diziam para os israelitas? Eles diziam assim: vem cá, canta uma canção aí ao seu Deus, canta um louvor aí ao seu Deus, louve aí o nome do seu Deus, exalte aí o nome do Deus de vocês. Você quer ver a prova do que eu estou falando para você? Ponha para mim, por favor, o Salmo de número 137. Salmo de número 137. Vou mostrar para você alguns versículos dessa cena que eu estou contando para você. Eles estão agora presos na Babilônia. A glória se foi. O pecado tomou conta. Os filisteus dominaram sobre o povo de Deus. Levaram a arca, que significava a glória de Deus. Agora eles estão presos, escravizados. E o que acontece com eles? Eles são zombados pelo povo inimigo. E o povo inimigo diz isso aqui, ó: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar. Quem está falando isso são os israelitas. E nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Eles estão lembrando de onde? Sião, a sua terra. O que o Senhor prometeu para eles? Que ia levar esse povo para uma terra que manava leite e... Aonde é a terra que manava leite e mel? Era em... Eles estavam em Sião, porém eles deram brecha, e os inimigos os arrancaram da promessa, os arrancaram da terra, os arrancaram de Sião, e levaram cativos para a Babilônia. E agora eles cativos na Babilônia, eles começam a lembrar, e eles começam a chorar, e eles começam a dizer: quando nós recordávamos de Sião, nós nos colocávamos a chorar. Versículo 2: nos salgueiros que há no meio dela, nós penduramos a nossa harpa. Ou seja, as harpas com que eles faziam seus cultos, adoravam a Deus, os seus instrumentos em que eles adoravam e louvavam o nome do Senhor, perdeu-se a alegria e o prazer em adorar a Deus, perdeu-se a motivação em adorar a Deus. Por quê? Porque o crente, o ser humano, ele é assim. Muitas vezes ele não valoriza a glória que ele tem, ele não valoriza a unção que ele tem, ele não valoriza a palavra que ele tem, ele não valoriza a bênção que recebeu, ele
ele não valoriza o que Deus fez por ele. Aí é preciso que Deus, em algum momento da história, Deus deixe que ele fique sem, para que ele se recorde daquilo que ele tinha. Deus não quer isso para a sua vida. Infelizmente isso acontece por causa de nós, seres humanos, e Israel estava assim. Então o que eles fizeram? Não tem alegria, não tem motivo, então nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros, não vamos mais cantar, não vamos mais adorar, não vamos mais louvar a Deus. Versículo 3: ali aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, ou seja, os babilônicos diziam: canta para nós, canta uma canção, adorem ao vosso Deus. E eles diziam: os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Ou seja, eles dominavam sobre Israel, mas mesmo o domínio que eles tinham sobre Israel, eles não tinham a alegria e a glória que Israel tinha. Então eles diziam para os israelitas: alegra-nos, cante as canções que vocês cantavam em Sião, cante os louvores que vocês cantavam em Jerusalém. E sabe qual é a resposta dos israelitas para os babilônicos? A resposta é essa, versículo 4. Ele diz assim: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Eles estão dizendo: nós não temos motivo. Como é que eu vou dar glória? Eu não tenho motivo. Como é que eu vou dar aleluia? Eu não tenho motivo. Como é que eu vou orar? Eu não tenho motivo. Como é que eu vou para a igreja? Eu não tenho motivo. Como é que eu vou participar de culto? Eu não tenho motivo. Como é que eu vou servir a Deus se eu não tenho motivo? Como é que eu vou cantar se eu não tenho motivo para cantar? Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Eles estavam dizendo assim: vocês nos trouxeram cativos e vocês ainda querem que a gente cante. Nós estamos passando um problema e vocês ainda querem que nós adoremos a Deus. Mas eles não paravam para pensar que o que levou eles àquela condição em que eles estavam, a perder a glória de Deus, foram eles mesmos. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu tenho falado muito nesses últimos dias é a seguinte frase: nós precisamos descobrir qual é a nossa participação no caos que está instaurado ao nosso redor. Vou repetir: nós precisamos descobrir qual é a nossa participação no caos que está instaurado ao nosso redor. Trocando isso em miúdo, sabe o que significa? Irmão, a gente precisa parar com esse negócio: Deus, eu não sei porque que eu estou passando por isso. Deus, eu não sei porque que eu estou passando por aquilo. Deus, eu não sei porque que eu estou passando essa luta. Deus, eu não sei. Não, você precisa parar e dizer o seguinte: Senhor, aonde é que eu errei para esse caos estar instaurado ao meu redor? O que foi que eu fiz? Qual é a minha participação? Porque eu quero corrigir. Senhor, qual é o erro que eu cometi? Porque eu quero consertar. Senhor, o que foi que eu fiz? Porque eu quero endireitar. Senhor, eu não quero ficar com a minha harpa pendurada em salgueiro. O Senhor não me deu a voz para que eu fique engasgado, sem cantar. O Senhor não me chamou para eu ficar parado, neutralizado pelas setas do diabo. O Senhor me chamou para que eu sirva para a glória, honra e o louvor do seu nome, e nada vai me parar. Então me mostra, Senhor, aonde foi que eu perdi a glória, porque eu quero ela de volta sobre a minha vida, porque eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. O cúmulo da hipocrisia, minha gente, é quando você diz não ter nenhuma responsabilidade com o caos que está instaurado ao seu redor. O cúmulo da hipocrisia, minha gente, é quando você não tem a capacidade de olhar para dentro de você mesmo, você só olha para fora. E Israel estava exatamente assim. Como nós vamos cantar? Vocês nos prenderam aqui, nós somos prisioneiros e vocês querem que nós adoremos ao nome do Senhor? Versículo de número 5: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Ele está falando assim: se eu me esquecer de ti, esqueça o Senhor também do seu favor, do sacrifício, Senhor, que o Senhor tem pela minha vida. Versículo 6: apegue-se-me a língua ao céu da boca, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Ele estava dizendo assim: Senhor,
Eu não vou te culpar pelos meus erros. Eu não vou te culpar porque a gente está aqui na Babilônia. Não, Senhor. Nós não vamos nos esquecer da nossa pátria. Nós não vamos nos esquecer da glória. Nós não vamos nos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Eu não vou me esquecer do talento e do dom que o Senhor me deu. Eu não vou esquecer do dia que eu desci as águas e me batizei. Eu não vou esquecer do dia, daquele culto magno, maravilhoso em que o Senhor me selou no Espírito Santo. Eu não vou me esquecer do milagre que eu recebi do Senhor naquele dia fatídico, onde não tinha nenhuma saída para mim. E o Senhor veio em meu socorro e ministrou em meu favor. E o Senhor me ajudou, Ele me levantou. Foi dito aqui pelo Alex na hora do ofertório, quanto vale um milagre, quanto vale uma vida. E nós muitas vezes nos esquecemos disso, por causa das momentâneas Babilônias que se levantam na nossa vida. Mas a nossa oração, ela precisa ser essa: Senhor, a minha língua vai se apegar ao céu da boca, se eu não me lembrar de Ti, e se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Significa isso, pastor? Diga comigo assim: eu não posso olhar para a situação e me conformar com ela. Por favor, educadamente, dá uma tocadinha assim nesse querido que está do seu lado, nessa querida assim, e só olha para ele, só olha, não fala nada, só olha. Tem gente conformada, irmão. Tem gente prisioneiro pelas Babilônias do século 21 e está conformado. Tem gente, irmão, que já pendurou a sua harpa no salgueiro. Tem gente que já deixou de adorar a Deus há muito tempo. Tem gente que já deixou de servir ao Senhor há muito tempo. Tem gente que já perdeu a sua alegria de glorificar a Deus há muito tempo. É preciso cair um raio do céu. É preciso passar um anjo grande no meio da igreja e alguém lá detectar e dar um grito: Deus está nesse lugar. A pessoa toma um susto, um arrepio, e aí começa a dar glória. Começa para quê? Para sentir Deus. Por quê? Porque perdeu a glória. A glória se foi e acabou. Foi-se a glória. Mas eu quero dizer para você, eu quero te dar uma notícia. Foi nesse momento que Deus levantou Ageu, e Ageu proferiu palavras de restauração. Ageu proferiu palavras de restituição. Ageu proferiu palavras poderosas, dizendo para Israel: Israel, a glória pode voltar. Israel, essa harpa ela pode funcionar de novo. Israel, o Senhor tem saudade do seu cântico. Israel, o Senhor tem saudade da sua voz. Israel, Deus ainda lembra quando você era aquela mulher de oração. Ninguém precisava te mandar. Não eram as lutas que te impulsionavam a orar, não eram os problemas que te impulsionavam a buscar a Deus, não eram os problemas que te impulsionavam a vir para a igreja, não era a luta familiar, a luta sentimental, econômica que te fazia procurar a Deus. Você procurava a Deus porque você o amava de todo o seu coração. Então havia som nas suas harpas, havia cântico nos seus lábios, havia danças no seu corpo, havia glória de Deus sobre a sua vida. Mas o tempo foi passando, a Babilônia foi se levantando, a escravidão vai chegando, a gente começa a pendurar as harpas nos salgueiros e a gente não percebe. Aquele que cantava não canta mais, aquele que se alegrava não se alegra mais. Ele, para se alegrar, precisa, meu irmão, que um raio caia do céu. Ela, para sentir Deus, é preciso que alguém diferente. Não, vai vir aí o Benny Hinn, vai vir aí o Benny Hinn dos Estados Unidos. Aí vai para no meio de 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. Olha, foi uma glória só. A glória de quem? Deixa eu perguntar para vocês, deixa eu me atrever, deixa eu perguntar para vocês: a glória de quem? A glória é do Benny, a glória é do Benny Hinn, a glória é dos homens, a glória é minha, a glória é de pastor, a glória é de bispo, a glória é de apóstolo. Responda para mim se é. A glória pertence aos homens? Não, a glória pertence a Deus, e Ele dá a todo aquele que o invoca, Ele dá a todo aquele que clama, Ele dá a todo aquele que pede, Ele entrega a todo aquele que busca, Ele derrama sobre todo vaso que está com a boca aberta. Aleluia, aleluia.
A igreja precisa se lembrar que nós somos vasos, e o vaso, ele tem que estar com a boca para cima e com a boca aberta. Ele não pode estar entupido, ele não pode estar fechado, ele não pode estar tampado. O vaso, ele precisa estar aberto, porque enquanto tiver vaso tem azeite, enquanto tiver vaso tem glória, enquanto tiver vaso tem unção, enquanto tiver vaso tem presença de Deus. Amém ou não? Então Ageu ele se levanta e ele começa a dizer: olha, gente, é possível Deus restaurar a glória, é possível Deus ele trazer a glória de volta. Agora, o que é que eu preciso fazer, pastor, para que a glória ela seja restaurada? O que é que eu preciso fazer, pastor, para que a glória de Deus ela venha novamente sobre a nossa vida? Pela Bíblia Sagrada, a primeira coisa que nós precisamos entender e fazer é saber que as coisas têm que ser do jeito de Deus. As coisas têm que ser do jeito de Deus. Na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, nós precisamos entender que as coisas são do jeito de Deus. Vamos repetir isso, por favor? Após mim. As coisas são do jeito de Deus. Irmãos, uma das maiores lutas do ser humano é ele querer conduzir e fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. A Bíblia Sagrada, ela nos diz a respeito de um rei chamado Saul. E esse rei chamado Saul, certa vez ele recebeu uma ordem do profeta Samuel. E a ordem que ele recebeu do profeta Samuel foi essa. Ele falou assim para Saul: Saul, você foi um rei levantado pelo povo. Eu respeitei a escolha do povo e eu vou te abençoar. Mesmo assim, mesmo você não tendo escolhido por mim, eu vou te abençoar. Porém, você precisa seguir os meus preceitos, a minha direção. E Samuel disse para Saul: vai ter uma guerra e você vai lutar contra um homem chamado Agag e o seu exército, e você precisa destruir totalmente Agag e todo o seu gado, todo o seu povo. Então diz a Bíblia que o Saul saiu para a guerra, e lá na guerra ele simplesmente destruiu algumas coisas e poupou outras. Ele não matou o Agag como havia uma ordem de Deus para ele matar. Ele não destruiu todo o gado como havia uma ordem de Deus para que ele destruísse. E o que aconteceu? Aconteceu que quando ele está voltando para Jerusalém, quando ele está voltando para a presença de Deus, a Bíblia diz que o profeta Samuel ouviu o barulho que fazia o gado que Saul estava trazendo com ele. A Bíblia diz que Samuel estava orando, o profeta estava orando, e ele escutou o mugido, ele escutou o barulho dos animais. Sabe por quê, minha gente? Porque quando nós fazemos do nosso jeito, aquilo que nós fazemos da nossa maneira, isso causa um impacto aos olhos de Deus. Diga assim comigo, a minha obediência ou a minha desobediência, ela faz barulho aos ouvidos de Deus. Quando você obedece a Deus, Deus ele te contempla e te abençoa. Quando você desobedece a Deus e quer fazer da sua maneira, Deus ele também te contempla e te entrega as suas próprias decisões. E sabe o que é que Deus fez para encurtar a história? A Bíblia diz que o Senhor Deus pegou Samuel. Samuel foi até onde estava Saul e disse para Saul: Saul, esse barulho que eu estou ouvindo aí é o quê? Ele justifica e diz: eu poupei o melhor das ovelhas, do gado, e eu trouxe Agag junto conosco. E Samuel diz: por que você fez isso? Se Deus falou que não era para fazer assim, era para você matar. Ele justifica para Samuel e diz: Samuel, eu poupei o melhor do gado, porque eu queria fazer um sacrifício a Deus. Aí então, quando ele diz isso, a Bíblia diz que o Senhor Deus fala com Saul através de Samuel. Ele diz assim: tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios, senão na obediência? Melhor é obedecer do que o sacrificar.
A primeira coisa que é preciso nós fazermos para que a glória de Deus ela volte, é nós entendermos que a vida precisa ser levada do jeito de Deus. Deus ele tem um padrão, Deus ele tem uma forma, Deus ele tem uma maneira, Deus ele tem um modelo, e nós precisamos obedecer o modelo de Deus. Amém ou não? Segundo lugar, o que eu preciso fazer, pastor, para trazer a glória de Deus de volta para a minha vida? Eu preciso entender que Deus ele é detalhista. Eu preciso entender que Deus é. Por que, pastor, que o senhor está dizendo que Deus é detalhista? Deus é detalhista porque certa vez, depois que os filisteus tomaram a arca, depois que eles levaram a glória de Deus de Israel, diz a Bíblia que Davi foi lá buscar a arca de volta. Vocês conhecem um pouquinho da história. A arca ficou um tempo na casa de Obed-edom. Depois que Obed-edom prosperou tremendamente, Davi foi lá buscar a arca de volta, e ele trouxe a arca de volta. E quando ele trouxe a arca de volta, diz a Bíblia que havia uma ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus era essa: Davi, a arca, quando você trouxer ela de volta, ela precisa ser trazida no lombo dos levitas. Colocará um varão nas argolas da arca, vai colocar lá no ombro do levita, e então eles vão trazer a arca nas costas. Eles vão se dobrar de tanto em tanto passo, eles vão se curvar, vão orar, vão levantar e vão caminhar. Essa foi a ordem de Deus. Agora, o que é que Davi fez? Diz a Bíblia Sagrada que Davi, na pressa de trazer a arca de volta, ele simplesmente fez um carro novo de boi, pegou bois novos, fortes, e colocou a arca sobre o carro de boi, e agora começou a trazer ela de volta da casa de Obed-edom. E diz a Bíblia Sagrada que naquela pressa de Davi, de trazer a arca de volta, diz a Bíblia que a roda do carro, ela bateu numa pedra, e quando ela bateu na pedra, aquele carro de boi, ele entortou para cair. E seria um dos maiores pecados se a arca da aliança ela caísse do carro de boi. Diz a palavra do Senhor que quando a arca ela pendeu para cair, a Bíblia diz que Uzá, ele estendeu a sua mão e tocou na arca para que ela não caísse. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele tocou na arca, ele morreu instantaneamente fulminado. A pergunta que segue é: meu Deus, como o Senhor é injusto, meu Deus, como o Senhor é cruel. Poxa, tadinho do Uzá, ele foi estender a mão para que a arca não caísse. Tadinho do Davi, ele foi colocar a arca num carro de boi, porque ele queria trazer a arca o quanto antes de volta para o seu lugar. Amém ou não, gente? Agora eu pergunto para vocês: o Davi, ele estava errado em querer trazer a arca o mais rápido possível para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído? Sim ou não? Ele estava errado ou não? Sim ou não? Não. E Uzá, ele estava errado quando ele viu que a arca ia cair. A glória de Deus, o símbolo máximo de Israel, ele fica apavorado e ele coloca a mão para não deixar a arca cair. Ele estava errado em colocar a mão para não deixar a arca cair? Sim ou não? Não. Mas agora o que eu pergunto para os irmãos: se eles não estavam errados, por que Deus os castigou? Se eles não estavam errados, minha gente, por que Deus os castigou? Porque Deus é um Deus detalhista. Quando Ele dá uma ordem, Ele quer que você obedeça.
Quando Ele fala, Ele quer que você ouça. Quando Ele direciona, Ele quer que você siga o direcionamento que Ele dá. Quando Ele te dá uma direção, Ele não quer que você crie atalhos, Ele não quer que você corte voltas, Ele não quer que você crie factoides, Ele quer que você obedeça a sua voz. Não existe justificativa que venha falar mais alto diante da palavra de Deus. Não importa, nem tudo que você faz, mesmo estando certo, aos olhos de Deus está certo. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é detalhista. Quando Ele falar com você, filho, quando Ele falar com você, filha, é por aqui, não insista, não teima com Ele. Quando Ele falar para você, não vai, não vai. Quando Ele falar para você, não é o tempo, não brigue com Ele, não resista, não. Quando Ele disser para você, é desse jeito, obedeça. Não justifique para Ele, porque as suas justificativas, elas são vãs diante do Senhor. Você pode ter o mesmo fim que teve Saul, você pode ter o mesmo fim que teve Uzá, você pode ter as mesmas tristezas que teve Davi. Imaginem vocês agora, a tristeza do coração de Davi, ele olhando para aquela cena, Uzá fulminado, Uzá virou churrasco em pleno deserto. Uzá foi fulminado pelo fogo de Deus. E o que Uzá estava fazendo? Uzá estava ajudando Davi a levar a arca de volta. Eu penso que Davi, ele deveria estar com o coraçãozinho batendo forte, pensando: o que eu vou dizer para o pai de Uzá? O que eu vou dizer para a família de Uzá? O que eu vou dizer para a mãe de Uzá? Como é que eu vou justificar para a mãe de Uzá? O que eu vou dizer para esse povo? Porque esse moço morreu, ele só tentou salvar a arca da queda. Seria uma vergonha a arca da aliança cair no chão. Mas Deus não aceitou as justificativas, Deus não aceitou as explicações. Sabe por quê? Porque Deus é detalhista. Quando Ele te dá uma direção, Ele quer que você siga. Quando Ele fala, Ele quer que você obedeça. Quando Ele diz para você, é desse jeito, meu irmão, é melhor você obedecer. Porque Ele disse para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Não a glória ela só volta quando a gente entende os passos do renovo, os passos da glória. E agora, voltando para o encerramento da palavra, a gente volta para o profeta Ageu. E o profeta Ageu, ele vem e diz o seguinte: esforça-te, versículo de número 4 do capítulo 2, esforça-te Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando vocês saíram do Egito, e o meu espírito habitava, está no passado, habitava no meio de vós. Não temais. Versículo 6: ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus, eu farei tremer a terra, eu farei com que os mares também se manifestem, e a terra seca. Eu farei tremer todas as nações, e virá o desejado das nações, e eu encherei a casa de glória de novo, diz o Senhor dos exércitos. Não se preocupe com a dificuldade econômica, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo para você: ei, se esforça, luta contra a sua carne, luta contra a sua natureza, luta contra as suas razões, luta contra você mesmo, procura agradar a Deus, procura fazer a vontade de Deus, procura andar na direção de Deus. É difícil, é batalha, muitas vezes a luta é travada, mas entenda, quando você agradar a Deus, Deus ele vai fazer os céus tremer, Deus ele vai fazer a terra tremer, Deus ele vai fazer
com que pessoas sejam levantadas para te honrar. Deus, Ele vai fazer com que pessoas sejam levantadas para te abençoar. Deus, Ele vai criar caminhos no deserto. Deus, Ele vai criar caminho nos lugares ermos. Deus, Ele vai honrar você. Você vai ver e você vai dizer: meu Deus, eu já não acreditava mais, eu estava desesperada, eu estava desesperado, eu já não tinha mais saída, e Deus apareceu, Deus manifestou a sua glória. Eu já não acreditava mais, eu já não esperava mais. Pastor, eu confesso, eu estava frio feito um iceberg, eu estava frio feito uma pedra de gelo. Pastor, a minha fé estava reduzida a nada, eu já não acreditava em nada. Mas Deus está falando para você nessa noite: se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, o Senhor, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar autoridade. Você vai dizer para o monte: levanta-te e precipita-te do outro lado, levanta-te, sai daqui e vai para o lado de lá. Deus, Ele vai renovar a sua glória sobre a sua vida. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que quando você agrada a Deus, as bênçãos de Deus, elas te seguem, as bênçãos de Deus, elas correm atrás de você, as oportunidades, elas vêm atrás de você. Você se esforça o mínimo possível e Deus, Ele manda coisas grandes sobre a sua vida. Você não precisa de muito, você só precisa estar no centro da vontade de Deus. Você só precisa agradar a Deus, você só precisa colocar nas tábuas do seu coração: ó Sião, ó Israel, eu não pendurarei as minhas harpas, eu não cessarei o meu cântico, eu não fecharei a minha boca, eu adorarei a Deus. Sabe por quê? Porque quando você adora a Deus, o mundo se levanta e diz: aonde está o teu Deus? Por que você está com problema? Por que você tem luta? Por que você tem adversidade? Por que as coisas ainda não aconteceram? Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: não está pior, sabe por quê? Porque você ainda tem Deus. Não está pior, sabe por quê? Porque Deus ainda está contigo. Não piorou, sabe por quê? Porque Deus ainda é o seu Deus, Ele ainda te contempla, Ele te ama, e a glória da segunda casa, ela vai se manifestar, ela vai encher o templo de novo, a fumaça vai entrar, Deus vai te tratar, Ele vai te dar autoridade e poder. Esse sentimento de derrota, ele vai sair, e a bênção de Deus se estabelecerá sobre a sua vida. Assim diz o Senhor: a glória da segunda casa, ela será maior, a glória da última casa será maior do que a primeira. Fique de pé, por favor. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, que você vai dizer como Paulo falou aos Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai dizer como Neemias disse no capítulo 8, versículo 10: a alegria do Senhor é a nossa força. Esforça-te, esforça-te. O que é que tem lutado contra você? O que é que tem lutado contra a tua vida? Quem é que está querendo te separar da fé? Quem é que está querendo te separar do amor de Cristo? Quem é que está querendo te separar da presença de Deus? Quem é que está querendo te separar do poder de Deus, que te faz ser um discípulo cheio da autoridade do poder de Deus? A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, que os discípulos estavam reunidos dentro do templo, e eles tinham uma barreira muito grande a vencer, porque eles já não tinham mais a presença do Cristo, mas eles tinham uma promessa. Diga comigo: eles tinham uma promessa, e foi essa promessa que os fez permanecer dentro do templo. Embora alguns tenham desanimado, porque quando a promessa aconteceu, diz a Bíblia que existiam 500 crentes dentro do templo esperando pela manifestação do Espírito Santo. Mas quando a manifestação veio, só tinha 120. Ou seja, mais da metade havia desistido da glória, havia desistido da presença. Escute, um crente sem a glória de Deus, ele é um crente fraco.
Um crente sem a glória de Deus é um crente que não consegue vencer as adversidades. Um crente sem a glória de Deus, ele é um crente que ele não tem forças para lutar contra as provações que vêm. Paulo disse o seguinte, na segunda carta que ele escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele disse assim: quando sou fraco, aí então, quando estou fraco, aí então é que eu sou forte. Por quê? Porque ele sabia que o poder de Deus se aperfeiçoava nas suas fraquezas. Então eu te desafio nessa noite. Eu te desafio nessa noite a você dizer para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, vem e renova em mim a tua presença. Vem e renova em mim a tua glória. Vem e enche a casa de novo. Vem e enche de novo, Senhor, o vaso. Vem, Senhor, e renova, Senhor, o teu Espírito em mim. Vem, Senhor, e faz de mim um vaso novo. Se você buscar a glória de Deus nessa noite, você pode ter certeza que vai haver uma renovação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Pastor, a Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Por que, pastor, então a glória não vem? Por que, pastor, que a glória não enche? Por que, pastor, que eu não sou renovado? Por que é tão difícil as coisas para mim? Sabe por quê? Porque o tempo passou e nós nos tornamos crentes individualistas. Nós começamos a olhar para o nosso umbigo e a nossa necessidade. E eu quero dizer para vocês que Deus não tem compromissos individuais, Deus tem compromissos coletivos. Embora Ele abençoe na singularidade, mas Ele tem compromisso com a sua igreja, Ele tem compromisso com o seu povo, Ele tem compromisso com a sua noiva, Ele tem compromisso com o corpo. Você sozinho, você não é templo de Deus. Você sozinho, você não é morada de Deus. Você sozinho, você não é habitação do Espírito Santo de Deus. Você só é morada de Deus. Você só é templo de Deus. O Espírito Santo só habita em você quando você vive em comunhão e em unidade. É por isso que a Bíblia diz: vós sois o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Não é você sozinho, é você e esse irmão que está do seu lado, é você e eu, é você e a igreja, é você e o seu departamento, é você e o seu grupo, é você e os dirigentes da igreja, é você e os discípulos, é você e a sua família. Mas a individualidade, ela tomou conta. Por quê? Por causa de Adão. Adão, ele também pecou juntamente com a Eva, e ele recebeu a sentença. Qual foi a sentença? Ele perdeu a glória, e esse mal, ele vem prevalecendo sobre a vida de muita gente até os dias de hoje. Por quê? Porque Adão, ele foi irresponsável com a glória de Deus, e a glória se foi, e até hoje existe a necessidade de invocarmos a Deus, porque antes não havia invocação a Deus, Ele vinha sozinho, ninguém precisava chamar, ninguém precisava levantar a mão e dizer: enche de novo, Senhor, Senhor, vem de novo, Senhor, manifesta a tua glória, Senhor, vem neste lugar, Senhor, enche estes vasos. Não existia essa necessidade. A Bíblia diz que havia a viração do dia, e todos os dias, na viração do dia, o Criador, Ele ia visitar a sua criatura. O Criador, Ele ia visitar a obra das suas mãos. Aquele Deus eterno, Ele vinha para visitar aqueles que Ele formou por causa do seu amor, por causa da sua glória. E diz a palavra de Deus, e eu posso imaginar o eterno, o Criador, o grande eu sou, Ele chegando no jardim, e Ele batendo seus olhos, que são como chama de fogo, com cor de ambar, e Ele olhando Adão, Ele olhando Eva,
e eles andavam no jardim, e eles brincavam no jardim, e eles comiam do jardim, eles viviam no jardim, e não havia limite para eles, a eternidade estava neles, a glória de Deus estava neles. Mas um dia eles fizeram a maldita opção que muitas pessoas fazem: eles optaram pela singularidade, eles optaram pela descoberta do proibido, eles optaram em desobedecer, eles optaram em comer daquilo que Deus havia dito para não comer, eles optaram em fazer aquilo que Deus havia dito para não fazer. E diz a palavra de Deus que o Senhor foi novamente na viração do dia, e quando o Senhor chegou lá, eles se esconderam, e o Senhor chamou: Adão, aonde estás? E ele se escondeu atrás da folhagem, e de lá da folhagem ele gritou e disse: Senhor, eu estou aqui, meu Deus. E o Senhor disse assim: rapaz, por causa de que você está escondido aí? E deixa eu revelar uma coisa de Deus para você essa semana. É forte. Eu estava orando em Brasília na semana passada, e eu estava falando com Deus a respeito de algumas coisas, e eu falei assim para Deus: Deus, por que algumas pessoas elas vêm e vão? Por que algumas pessoas, Deus, que nós nos doamos tanto, às vezes eles nos deixam e eles se separam de nós? Eles não vão por causa de um motivo justo e abençoador, eles vão porque na verdade pelo seu egoísmo, pela sua vontade própria, eles vão porque as coisas não foram do seu jeito. E eu dizia: Senhor, por quê? Sabe o que é que Deus me disse? Eu vou falar para você, e guarde isso no seu coração, porque quando isso acontecer com você, você vai se lembrar. O Senhor disse assim: meu filho, não permanece na minha presença aqueles que me desonram. Eu vou repetir: não permanece na presença de Deus, não tenha glória aqueles que desonram a Deus. É por isso que algumas pessoas saíram de perto de você, é por isso que algumas pessoas deixaram o seu convívio, é por isso que algumas pessoas não frequentam mais a sua casa. Não se preocupe não, sabe por quê? Porque eles te desonraram, então eles não têm mais coragem de estar perto de você, eles não têm mais coragem de andar com você, eles não têm mais coragem de estar ao seu lado. Sabe por quê? Porque a desonra, ela gera um incômodo tamanho, porque aquele que desonra não consegue mais estar na presença daquele que ele desonrou. É por isso que tem muita gente, pessoal, longe de Deus. É por isso que tem porque Deus, ele não se afasta de ninguém. Deus, ele não despreza ninguém. Deus, ele entregou seu filho Jesus na cruz do Calvário para morrer por todos: adúlteros, pecadores, beberrões, ladrões, salteadores, matadores, traficantes, tudo quanto é tipo de gente, os mais ruins que você possa imaginar, ele morreu por eles. Agora, uma coisa a Bíblia diz: ele aborrece o pecado. Então aqueles que pecam não podem permanecer na sua presença. Eu estava orando em relação a esse texto e Deus disse: sabe por que Adão se escondeu? Porque ele desonrou a Deus. E a primeira atitude daquele que desonra é se esconder daquele que foi desonrado. Adão, aonde você está? Eu não sei vocês, mas eu era assim. Eu aprontava as minhas bagunças, e eu sabia que o couro ia comer para o meu lado quando meu pai chegasse. Então sabe o que eu fazia? Eu ia me esconder. Fazia de conta que estava dormindo. Ia para o quarto, me cobria. Meu pai entrava no quarto, olhava, tudo para me pegar. E eu corria da presença daquele que eu desonrei. Mas não adianta, porque chega um dia que a desonra, ela vai falar mais alto, e aquele que você desonrou, no caso Deus, ele vai te pegar. Um dia meu pai me pegou. Ele chegou e falou: levanta, negão, porque hoje tu vai apanhar. Dormindo ou acordado tu vai apanhar.
E o couro comeu. Foi lambada para tudo que é lado. Ai, 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 tá machucando. Da próxima vez você vai pensar antes de fazer. E toma, e pau, e tome. E minha mãe, pelo amor de Deus, sai daqui, senão você vai apanhar também. E entrou minha irmã pelo meio, você vai apanhar também. Sai fora daqui. E o couro comendo, eu pulava por cima da cama e passava por baixo, pulava por cima da cama. E para cada lado que eu pulava, eu tomava uma ripada. Plá, e plá, e plá, e tá. Quando foi no outro dia, acordei. Eu olhei para mim. Eu estava completamente marcado, do alto da cabeça à planta dos pés. Os mais hipócritas vão dizer assim: que ignorância desse pai. Pois é, meu irmão, 23 anos para a glória do Senhor Jesus, eu estou em cima de um altar falando do amor de Deus e pregando a palavra do Senhor. Porque um dia alguém me corrigiu. Um dia alguém me corrigiu. Um dia alguém falou a verdade para mim. Um dia alguém me corrigiu. Onde está a geração que quer ser corrigida hoje em dia? Onde está a geração que ouve a voz de Deus e se apresenta para Ele e diz assim: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu te defraudei, eu te desonrei, eu comi do fruto proibido, eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito. Traz a tua glória de novo, enche de novo a casa, renova, Senhor. Traz a glória de novo da última casa de volta. A gente quer renovação. A gente quer renovação, mas a gente não quer compromisso. A gente quer a glória, mas a gente não quer pagar o preço. A gente quer a glória, mas a gente não quer se esforçar. A gente quer a glória, mas qualquer coisa nos remove da presença de Deus. A gente quer ver a unção de Deus de novo na nossa vida, mas a gente não tem coragem de se prostrar diante dele e dizer: Senhor, não foi o Senhor que mudou, quem mudou fui eu. Não foi o Senhor, meu Deus, foi eu. É minha culpa, Senhor, me aceita de novo. Senhor, restaura, Senhor, me renova, Senhor, faz de mim um vaso novo. Eu estou aqui, Senhor, nessa noite, de boca aberta para o céu, dizendo: derrama o teu azeite até transbordar. A glória da última casa será maior do que a primeira. Ei, o Espírito Santo está falando: tire as harpas dos salgueiros. Tire as harpas dos salgueiros. Existem pessoas que se converteram por causa de uma canção que saía dos seus lábios. Existem pessoas que se converteram por causa da sua harpa, do seu instrumento, que é a sua boca, que é a sua voz. A Babilônia, ela não vai durar além do tempo determinado por Deus. Tudo que começa tem que acabar. Toda luta, ela tem um começo, mas ela tem um fim. Todo vale, ele desce, mas quando você sobe, você chega no pico da montanha, você olha para trás, você vê a grandeza daquilo que Deus fez na tua vida. Todo deserto, ele é preenchido pela nuvem da glória, da presença de Deus. Ei, Israel de Deus, a glória da segunda casa, ela quer se manifestar na sua vida. A glória da última casa. Quando é, pastor, que eu vou entender que glória é essa da segunda casa? A glória da segunda casa é sempre aquela que vem depois da primeira. Ah, pastor, então como é? Porque eu tive uma glória domingo passado, eu tive uma glória sábado, eu tive uma glória quarta-feira. Pois é, mas a quarta passou, mas a segunda passou, mas o domingo passou, então hoje é a segunda. Ah, pastor, quarta é a segunda, segunda-feira é a segunda. É sempre assim. A manifestação é aquela que vem depois da última que você teve sobre a sua vida. A glória da última casa será maior do que a primeira. Se esforça, igreja, se esforça, Zorobabel, faça pactos com Deus, luta contra a tua natureza, luta contra o teu eu, volte ao centro da vontade de Deus. Deus vai te honrar, Ele vai te dar graça. Você vai arrancar a harpa do salgueiro, você vai colocar ordem nas coisas para a glória de Deus.
e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus não vai te deixar envergonhado, diz o Senhor. Ele tem responsabilidade com a sua igreja. A igreja é o corpo do Cordeiro, a igreja é a noiva de Cristo. Vós sois o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Você sozinho, você não é nada, mas quando você está coletivamente reunido na presença de Deus, então nós somos noiva, nós somos igreja. O Senhor, Ele não trabalha com a singularidade, Ele abençoa individualmente, mas Ele trata coletivamente, Ele trata na pluralidade. Ele é Deus, Ele está falando com a igreja. Você pode nessa noite fazer como Adão fez. Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, a sua glória foi, Senhor, realmente eu pendurei a minha chuteira, eu pendurei a minha harpa, eu pendurei a minha farda, eu pendurei, Senhor, o meu chamado, eu pendurei, Senhor, o meu ministério, eu preferi fugir, Senhor, eu preferi me distanciar, Senhor, mas eis-me aqui. Então, Senhor, vem com a sua glória, renova-me de novo, faz uma obra diferente na minha vida. Você tem coragem de falar isso para Deus nessa noite? Você tem coragem de dizer isso para o Senhor nessa noite? Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode te colocar de pé. Enquanto você ficar como Adão ficou e como Eva ficou: ah, Senhor, foi a mulher, foi a serpente, foi a cobra, Senhor, foi não sei quem, foi minha família. Meu filho, para com isso, em nome de Jesus. Pegue a sua parcela de responsabilidade no caos que está instaurado ao seu redor. Para, pelo amor de Deus. Arranca essa coroa de cima da sua cabeça e diga: Senhor, a coroa é sua, ela não é minha, Senhor. Eu não tenho que ter coroa, Senhor. A minha coroa o Senhor vai me dar naquele dia, é o meu galardão. Mas enquanto eu estiver nessa terra, Senhor, eu quero, Senhor, andar debaixo da tua vontade, da tua glória. Despoje-se de coroas, despoje-se do orgulho. Tem muita gente, pessoal, que não consegue entrar no Santo do Santo mais. Por quê? Porque no Santo do Santo não se entra de nariz empinado. No Santo do Santo não se entra de nariz empinado, orgulhoso, não. No Santo do Santo você entra de cabeça baixa, rastejando, de joelho, com humildade, A Bíblia diz que Pedro e João chegaram no túmulo de Jesus, e João, ele parou na porta e ficou olhando, e ele viu as vestes, mas a Bíblia diz que teve e esse é Pedro. Ele não ficou olhando, diz a Bíblia Sagrada que ele chegou e ele se jogou por baixo, e ele entrou com tudo, e ele pegou nas vestes, e ele disse: ele não está mais aqui. Gente, tem gente que vê, tem gente que quer, tem gente que até tem vontade, mas tem aqueles que se jogam, tem aqueles que se lançam, tem aqueles que mergulham, tem aqueles que se humilham, tem aqueles que não têm vergonha de dizer: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, quebra o vaso, parte ele em pedaços. O que importa, Senhor, é que o Senhor derrame o seu azeite e ele não escape mais. Eu tenho dito muito aqui para a primeira geração, a segunda geração, e agora para a terceira que vai para o encontro com Deus. Eu tenho dito muito para eles aqui: gente, nós precisamos passar daquela fase que muita gente vive. Eu vivo com Deus, vivo com Deus. O que está acontecendo com você? É daquele jeito: pequei perdão. Não, Senhor, me ajuda, Senhor, vem com a sua glória. Eu quero te desafiar nesse momento, aí onde você está no seu lugar. Eu quero que você se desligue de tudo e de todos. Se você estiver ao lado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, eu quero que você consiga se desligar dele, se desligar dela.
porque o Espírito Santo me disse que Ele tem algo extraordinário para fazer nessa noite, na sua vida. Ele me disse que você não vai embora com o seu tanque vazio, você vai parar de andar na reserva, você vai parar de andar com a lanterna acesa, como se o combustível fosse acabar, nesse sentimento de que você pode parar a qualquer momento, de que parece que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento, que a qualquer momento você pode cair, a qualquer momento você pode fracassar, a qualquer momento você pode parar, a qualquer momento você pode fraquejar, a qualquer momento. Não, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele para nessa noite no mundo espiritual, o seu automóvel espiritual, na bomba do Espírito, e Ele diz: você não vai botar 10 cruzeiros, você não vai botar 5 cruzeiros, você não vai botar 20 cruzeiros, você vai encher o tanque, você vai encher o tanque, e essa semana você vai andar a toda velocidade, você vai pisar fundo, e o diabo não vai te alcançar, o principado das trevas não vai te alcançar, aquilo que tem impedido as coisas de se concretizar, a vitória de chegar, ele não vai te alcançar. Essa semana é semana de concretizações. Eu profetizo sobre a tua vida.